Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 45 minutos. Um bom dia para você. Terça-feira, dia 28 de março de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Mais um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Uma terça-feira que a gente não começa muito ligado. Afinal de contas, uma vida foi ceifada em sala de aula. Uma professora acabou sendo morta a facadas por um aluno. Nós vamos estar falando disso aqui neste programa. E é claro, não dá para começar uma terça-feira com entusiasmo total, tendo um programa social deste tamanho. Vai muito além dos muros da escola. Isso tem a ver com a sociedade, a família, e nós vamos estar falando disso aqui hoje também. Vamos falar da questão do consignado, vamos falar também sobre os preços das refeições na capital paulista, que é o mesmo que acontece em todo o estado. Também vamos falar de outro atentado que aconteceu na escola nos Estados Unidos, isso mesmo, no dia de ontem. E vamos falar também sobre Câmara Municipal, o que tem hoje na pauta. Virtual News começando agora. Um bom dia, Marlene Araújo conosco. Um bom dia, Maria Clara. Marlene, que estreou ontem o programa, né? O empreendedorismo ali, o especial da MAEC. Parabéns, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Ontem foi maravilhosa a nossa estreia. Os comentários, as pessoas ficaram super satisfeitas. E eu só tenho a agradecer ao Virtual, né? Você, Márcio, a Maria Clara, que ajudaram a gente construindo, né, esse programa maravilhoso e incrível. Nossos empreendedores estão muito felizes. Mas, como você disse, hoje é um dia que começa triste para nós, né? Nós tivemos a perda de uma colega nossa, que não é nossa colega de sala de aula aqui da cidade, mas é nossa colega de sala de aula do Brasil, é nossa colega, né? A Beth foi embora de uma forma brutal e nós temos, sim, que falar desse trabalho que a gente precisa estar fazendo para que isso não aconteça mais. 9h mais 48 minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Cubatão e, acho que não me engano, meio-dia vai ter movimentação em frente do Paço aí, afinal de contas, é o aniversário do incidente que envolveu os servidores de Cubatão e a Polícia Militar, naquela movimentação, que hoje está fazendo anos, né? Isso. Hoje vai ter um manifesto às 12 horas, no Paço Municipal, meio-dia, justamente para que os professores possam estar, porque foi um ato assim muito forte contra a nossa categoria. E hoje nós estaremos lá para nos manifestarmos. Tinha um jargão, tiro, porrada e bomba. Sim, foi bomba de gás lacrimogêneo, tiro de borracha. Os servidores foram agredidos pela polícia militar, claro, com ordens superiores, né, que a polícia não age sem uma ordem superior. E muitos dos nossos colegas foram atacados brutalmente, tiveram seus corpos cortados. Inclusive, um deles está internado hoje. Ele está com uma cirurgia para fazer de coluna e ele foi afetado no dia da bomba, né? E teve o corpo machucado e chama-se Ademir Nóbrega, inclusive professor do Fundamental 2 do Romeirão, aqui de Cubatão. 9h mais 49 minutos. Vamos à primeira matéria desta manhã de terça-feira. Principais notícias desse dia 28 de março de 2023. Consignado do INSS. O governo Lula segue sem acordo sobre juros e terá nova reunião nesta terça-feira.
o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fracassou novamente em chegar a um acordo para aumentar o limite da taxa de juros do crédito consignado de aposentados e pensionistas cadastrados no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O impasse entre núcleos divergentes persistiu após uma reunião ontem, dia 27, entre o ministro da Presidência, Carlos Lupe, e os secretários executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Gabriel Calípolo. Haverá uma nova reunião entre integrantes do governo nesta terça-feira, dia 28, para decidir sobre o assunto, antes da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. Crise em torno da taxa de juros do empréstimo consignado começou com a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de baixar o teto de 2,14 para 1,7 ao mês. Segundo apurou o jornal Estado de São Paulo, o acordo foi inviabilizado por causa do número final da taxa de juros a ser apresentado. A Previdência é defensora que o limite de juros se mantenha o mais próximo dos atuais 1,7% ao mês, enquanto outras áreas do governo julgam ser necessários que a taxa beire os 2%. A crise em torno da taxa de juros do empréstimo consignado começou com a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social ao baixar o teto de 2,14 para 1,7 ao mês. Os bancos reagiram à medida em determinação à suspensão temporária da modalidade. O congelamento dos empréstimos contou com a decisão dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e de privados como o Itaú e o Unibanco. As instituições financeiras argumentam que o patamar de 1,7 fixado pelo CNPS inviabiliza a operação, pois deixa a margem de lucro das instituições negativa. O Conselho é responsável por definir o limite dos juros que podem ser cobrados na linha de crédito, mas a taxa fica a cargo de cada instituição. O governo, então, abriu uma mesa de negociações para definir uma nova taxa de juros que reduz o custo dos empréstimos para os aposentados e mantenha a lucratividade dos bancos. Bom, empréstimo consignado e INSS. O risco de inadimplência é zero, afinal de contas o desconto é direto em folha. Sim. Já sai direto na folha, não tem perda nenhuma. Por isso, a condição, a aplicabilidade dos juros é reduzida, porque o risco praticamente é zero, só se o governo não pagar. Se o governo não paga, os bancos não recebem. Mas desconto em folha é automático. Sim. É regra, não tem como. E essa decisão da Caixa em reduzir os juros, esse 0,3 percentual que está essa discussão, 0,4, deixando muita gente com dificuldades ainda maiores. Afinal de contas, alguns finalizam o consignado e já iniciam o outro. Então é a dependência dessa condição financeira, a dificuldade. Eu gostaria de comentar. Eu acho assim, os bancos têm que colocar a mão na consciência, porque eles nunca perdem. Tudo bem que o governo está pedindo uma redução, o governo está pedindo para ajudar as pessoas, as famílias. Porque a partir do momento que você faz um empréstimo no banco, esse empréstimo já é consignado na folha de pagamento. Então, o banco tem certeza que ele vai receber aquela grana, ele não vai ser prejudicado, né? E as pessoas, elas estão com dificuldades financeiras, porque os aumentos nas suas folhas de pagamento é irrisório. Então, os bancos também têm que ter um pouco de boa-fé. Mas, infelizmente, sabe, Márcio, eles só querem o poder. Eles só querem estar no topo. E eles não estão tendo perda. Eles querem ficar mais rico e deixar o povo mais pobre. A gente vê dessa forma. Então, eu penso que o governo Lula, o governo federal, está certo. Ele tem que tentar, lógico, uma negociação, mas ele não pode permitir que os trabalhadores percam mais do que eles já perderam. O que chama atenção, Marlene, é a questão dos bancos públicos estarem também nessa negociação, suspendendo o INSS, o empréstimo consignado, o INSS. Né? Fazendo um jogo de poder. Banco do Brasil, mas são bancos, tem que ter. Mas tudo bem, mas o lucro do banco é o lucro social, né? Ele tem que ter as suas operações e tem que ter o retorno. E, de repente, os bancos do próprio governo também suspendendo essas atividades. Espera aí. Nós estamos falando de banco privado que está buscando lucro. O mercado, ele é livre, o governo define, mas cada banco aplica a sua. Exatamente. E aí, cada correntista vai observar, não, para mim aqui não está bom, vou
o outro ali, aquele Exatamente. está melhor, o custo daquele está melhor. Então, há de observar essa questão, né? E o Banco Público também suspendeu. Inclusive, Márcio, assim, as pessoas, elas recorrem a isso, por quê? Porque elas querem pagar suas contas. Ninguém quer ficar devendo nada. Então, o que eles pensam? Bom, vou pegar uma grana, né, eu vou pegar, geralmente, o consignado. Você paga o anterior e tem uma sobra, geralmente é assim, né, de alguma coisa, e com aquela sobra você paga aquelas contas que está te tirando o sono. Porque quem paga as contas mesmo do país é o pobre. É as famílias que pagam, porque o poder deixa muito a desejar. Então, ele quer o quê? Ele quer a grana para acertar aquilo que ele tem para acertar. E aí o banco engessa, o banco diz, não, eu não vou fazer, né? Então, o que acontece? Onde ele vai buscar dinheiro? Ele não tem, às vezes, uma outra renda, às vezes ele está com o nome restrito, justamente porque as contas estão sem pagar, não é porque ele não quer pagar, e ele vai buscar o quê? Aí o que acontece? Quem perde com isso é o país, porque as contas vão ficar muito mais volumosas e ele não vai pagar, porque ele vai fazer como? Como é que ele vai fazer? Então, eu penso que os bancos têm que repensar, né? Eu acho que o banco não perde, tá certo, ele tinha 2,70, baixou para 1,70, se não me engano, mas e daí? Ele continua ganhando. Ele continua ganhando. E aquela dívida que ele tem do consignado, ele vai pagar, Márcio, durante muitos anos. Vai ser descontado, mas durante muitos anos. Aquele banco que deu aquela oportunidade para ele vai ganhar 3 a 4 vezes mais. Então, o banco não perde. Então, é uma falta de boa-fé muito grande. Tem o crédito. É claro, tudo certo? O crédito consignado, ele acaba fazendo parte do orçamento das pessoas, né? 30%. 30%. Para poder trabalhar essa questão da venda, né? Que é da necessidade da compensação do orçamento. Né? Da compensação do orçamento. Então, tem essa necessidade de você estar mantendo o consignado. Já no seu orçamento. Acaba um consignado e vai para o outro. Quando acaba o consignado e vai para o outro, ele vai justamente porque ele não tem onde buscar grana, ele não tem onde buscar dinheiro. Então, é a forma que ele encontra, né, de ter uma sobrinha para ele pagar as suas dívidas. Para ele conseguir fazer esse pagamento no final do mês, né? Até porque no final do mês, não sei se o pessoal sabe, o trabalhador só tem dinheiro naquele dia. Ele é assim, ele já recebe, ele passa no mercado, ele paga a conta de água, a luz, telefone, aquelas e sobra um pouquinho para ele comprar o alimento e acabou. Ele não tem mais dinheiro. Infelizmente é isso. Então, tá aí essa questão do consignado para a gente estar acompanhando mais de perto. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo promove evento de empreendedorismo. Opa! No próximo final de semana, de 31 de março a 2 de abril, em Araraquara, acontece o Vortex, evento promovido pela Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo, FEGESP, que tem como finalidade formar e capacitar as lideranças das empresas juniores, abrangendo as diretorias, gerência e coordenadores dos EGs de todos os núcleos do FEGESP. Primeiro grande evento da Rede Paulista do ano, o evento busca, além da capacitação das lideranças, fixar seus 3 pilares principais: resultado, cultura e conexão, visando ampliar o sentimento de pertencimento dos empresários e empresárias juniores com a rede de suas metas, instâncias e Estado, bem como seu papel e compromisso para um Brasil empreendedor. Promovido anualmente pela Federação, o Vortex reúne os empresários juniores dos 4 núcleos paulistas: Bauru, São Carlos, São Paulo e Campinas. Bárbaro. Tá aí, acontecendo. Maravilhoso. Isso é muito bom, né? Legal, tá aí o final de semana, né? Então isso é excepcional, excelente, e dando oportunidade e unindo esses jovens empreendedores, né? Desenvolvimento, pensando nas gerações, no futuro, né? O empresário do amanhã, o envolvimento dessas pessoas que estão à frente de algumas empresas e que querem avançar ainda mais, tem a possibilidade de
criar esse network, né? Esse trabalho bacana. Muito bom. Empreendedorismo é tudo. Marlene. Empreendedorismo é o forte do momento. Aliás, empreendedorismo é a sacada do momento. Grava bem isso. Queria dizer para vocês que é muito bom a gente saber, né, que se vê o Estado de São Paulo fazendo um trabalho maravilhoso desse. Nós estamos buscando parceria junto ao SEBRAE, capacitação, justamente para que os nossos empreendedores, com a Feira Maek, eles tenham um pouco mais de oportunidade, se organizem mais na parte financeira, né, de que forma ter esse capital, de que forma gastar, porque, na verdade, a gente sabe que nos 2 primeiros anos ele não tem lucro nenhum. A gente é ciente disso, né? Ele só vai ter gastos, entre aspas. Ele gasta agora para ganhar no futuro. E ele tem que ter uma carteira. Ele tem que ter uma carteira de pessoas que gostem do produto dele, que tenham segurança no produto dele. Por isso é importante a capacitação. E o SEBRAE traz essa informação para nós, né? Então, esses jovens aí, empreendedores que está fazendo esse trabalho, nota 10, tem todo o nosso apoio. Federação, incrível, incrível. Desse ano, então, para quem é jovem empreendedor, Araraquara está lá. São os 4 núcleos no estado, né? E essa é a vez de Araraquara. Parabéns, pessoal da FEGESP. E você vê que a gente está numa engrenagem legal, porque a gente vai ter a feira e eles estão fazendo um trabalho de capacitação para os empreendedores. Quanto mais capacitação a pessoa tem, mais informação ela tem, melhor o empreendedor. Eu vi ontem que o André, queria até comentar, ele foi muito feliz. André do TPC? Ele foi TPC. Ele foi muito feliz na forma como ele se apresentou, né? Quando o empreendedor é valorizado, quando a cidade, o estado, o país dá oportunidade para esse empreendedor, o que acontece? Ganha todo mundo. A cidade melhora, as pessoas ficam mais energizadas, elas acreditam mais, puxa vida, está acontecendo alguma coisa, olha que bacana, não está melhorando, né? Ela não quer ir para outro lugar, porque ali ela encontra o serviço, ela encontra o apoio, ela encontra as pessoas que gostam dela, a identificação. O André foi muito feliz na forma como ele se colocou ontem, né? E mostrando as portas também, né, do empreendedor, porque há 2 anos atrás, na pandemia, as portas estavam baixadas. E a gente ficou sem o serviço. Nós ficamos dentro de casa sem o serviço, né? E foi muito complicado. Muitos quebraram, muitos faliram, outros melhoraram na pandemia. Então, aquele que se preparou mais, ele teve mais condição. Por isso é importante o estudo e a capacitação. Quem não tinha muito preparo sofreu mais. Agora que está se levantando. E nós estamos aí para dar as mãos. Inclusive, nós vamos acompanhar essa feira de São Paulo. Muito legal. Bacana. 10 horas mais 3 minutos. Mandar um abraço para o André do TPC, mandar um abraço também para o Rony Rosa, lá da Prisma Autoescola. Bom dia para a Prisma, bom dia para o TPC Notícias. 10h03, mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Pesquisa de preço de refeições no município de São Paulo aponta que, de janeiro a 2020 a fevereiro deste ano, comer fora em restaurantes por quilo aumentou 30%. O 6º levantamento de preços em restaurantes de São Paulo foi feito pelo PROCON da capital, em fevereiro deste ano. Constatou que o preço médio da refeição self-service por quilo tem apresentado aumentos sucessíveis desde janeiro de 2020, quando foi feita a primeira pesquisa. Neste período, o preço médio desse tipo de refeição acumulou uma variação de 30,8%. Apenas no último ano, o aumento identificado na pesquisa foi de 13%. Além da comparação dos preços médios de cada levantamento, também foram pesquisados os preços médios para 4 tipos de refeições: self-service por quilo, self-service preço fixo, prato executivo de frango e prato do dia, o prato feito, que estão entre os tipos de refeições mais demandados pelos consumidores. Feito pela equipe de pesquisas da Escola de Proteção à Defesa do Consumidor, em conjunto com o DIESE, em 350 restaurantes nas 5 regiões da cidade de São Paulo. O objetivo da pesquisa é conhecer e acompanhar os efeitos da pandemia do Covid-19 no setor. Os levantamentos anteriores são de janeiro de 2020 a outubro de 2021, fevereiro e junho de outubro de 2022.
Com base nas informações dos estabelecimentos comuns aos 6 levantamentos, verificou-se que o preço médio da refeição self-service por quilo que ficou em R$ 75,43 centavos em fevereiro. R$ 75,43 em fevereiro. De acordo com os pesquisadores do PROCON e do DIEESE, a causa mais provável para o aumento dos preços deste segmento é o aumento da demanda, gerada pelo controle da pandemia e pela retirada das restrições da circulação, favorecendo a retomada do trabalho presencial. Além disso, os reflexos dos aumentos do gás, dos produtos da alimentação, energia elétrica, também interferem diretamente no preço final das refeições. O INPC e IBGE do mesmo período acumulou 24,6%. Guerra de números. Se você ver, 30 pontos percentuais no período 24,6 do IGPE e IBGE, né? Do ICP e IGBE, quer dizer, nós estamos aí 30%. Quanto é que foi a inflação? Quanto se deu a inflação no período? Quanto se passou para o salário no período? Quer dizer, há uma dificuldade muito grande de entendimento da população por essa questão. Quando eu falo o número de 30% no aumento das refeições, aí fala, mas quanto é que fica a refeição no salário do trabalhador? Representa quanto? Como assim? Quando você tem um aumento na refeição, nada é produzido somente para os restaurantes, é produzido para a sociedade como um todo. Então, se o restaurante está pagando mais caro para comprar o arroz, o feijão, o gás, o trabalhador está pagando mais caro também para colocar a comida na mesa de casa. Não é só a saída para comida por quilo, mas na mesa de casa. Como o levantamento fez objetivando a refeição fora, R$ 74,00, Marlene. Então, eu queria comentar sobre isso. Eu como muito fora. Não sempre, mas eu como muito fora. Porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Às vezes 5 dias na semana, 2 dias eu como em casa, 3 dias eu como na rua, porque eu tenho as atividades. Então, o que acontece? Eu não sou de comer muito, eu tenho meu limite, eu também não aguento comer muito. A nossa refeição é numa faixa de R$ 30 a R$ 35,00, dependendo do lugar que eu vá. Então, por exemplo, em Cubatão, se a gente for aqui no 10 em 1, ela é muito mais cara. Ela sai muito mais cara que 35. Mas se eu for na Vila Nova, é numa faixa de 30 a 35. Se eu for no Jardim Casqueiro, é numa faixa de 30 a 35. A minha refeição. Estou tirando uma base pela minha. Geralmente, homem come muito mais, né? Come muito mais que mulher. Então, é numa faixa de 40 a 45 reais. Se você come só salada, é numa faixa de 20 a 25 reais. Porque como a gente come muito fora, a gente mais ou menos sabe. Se você pede um suco, aí sim, aí já aumenta um pouquinho mais, porque é mais 5 reais o suco. Se você pede a água, é 3,50 mais ou menos. Então, sobe 3,50, dependendo do lugar. É muito caro, né? É muito caro. E o que a gente faz? A gente tem que deixar uma reserva, porque a gente tem uma vida social muito forte. E a gente tem que deixar essa reserva. Agora, o legal é você comer fora com qualidade, né? Não adianta você comer sem a qualidade. Por exemplo, em Cubatão hoje, você me permite falar, Márcio? Claro. A gente tem o Grêmio dos Servidores Municipais de Cubatão. Tudo que é servidor é mais em conta. Aí nós descobrimos que lá tem um restaurante que passou, acho que passou por 2 ou 3 administrações, agora está na terceira, que é a Cida e a Regina, que estão fazendo um trabalho muito rico lá no Grêmio. E tem o Osmar, né, que é o presidente do Grêmio, que coordena tal, está levando muito bem. O que a gente observa? A refeição lá, ela é super em conta. É uma comidinha caseira, gostosa, né? E serve tudo isso que você acabou de dizer aí. Frango, linguiça, self-service, né? E lá é prato executivo, é prato pronto. Se você quiser separado, tem. Pronto, ela serve o que você quer, aí tem 2 ou 3 opções, né? Às vezes é bisteca, linguiça, frango, para todos os gostos. Você manter um restaurante com 3 tipos de mistura é caro, né? Porque você não tem a garantia que todo mundo vai comer aquilo ali, ou não vai comer, ou que sobra. Então, é caro. Você tem que também ter um sistema de
de refrigeração muito responsável, porque o que você não vendeu, você vai ter que congelar para outro dia. E tem uma fiscalização em cima dessa comida também. Tem tudo isso. Muita coisa, né? Você não pode reutilizar. Exatamente, tem que jogar fora. Tem tudo e que acaba onerando também o custo da refeição. Então, e o que acontece? Eu observei que lá o meu almoço fica numa faixa de R$17. Então eu mudei o lugar de almoçar. Por que você vem sempre aqui? Porque aqui é mais barato. A comida é caseira, as amigas são maravilhosas, o ambiente é incrível. Você sabe que o Grêmio tem uma área de lazer, não é que eu estou fazendo propaganda, mas fazendo já, né? Maravilhosa. É do servidor, é a nossa casa, né? E a comidinha em conta. Valorização do servidor. Por ser do servidor, um ambiente melhor para o servidor em questão de números. Mas, Marlene, eu sempre falo que o brasileiro, a gente busca sempre estar tentando baratear as coisas. Por quê? Porque o brasileiro acaba ganhando pouco. Mas peraí, está na hora de inverter isso. O problema não está nos R$74 do quilo, o problema está no salário do trabalhador. Exatamente. Vamos aumentar o salário? Vamos aumentar o salário do trabalhador, aí acerta que aí você vai acertar essa condição. Certo. Porque, volto a falar, o governo mensura o valor do vale alimentação do servidor, do trabalhador, né? E, geralmente, se você pegar o vale refeição do trabalhador, ele equivale aquilo que uma pessoa precisa para se alimentar durante os 5 dias da semana, no período de 30 dias, no período do mês, né? No período do mês. E você observar o valor do vale de refeição é muito maior do que o da cesta básica para uma família que tem que sobreviver 30 dias. O mesmo governo que define que o vale de refeição é tanto, é aquele que pega uma cesta básica para que uma família sobreviva 30 dias. E a cesta básica é com valor inferior ao vale refeição. Quer dizer, é incoerente, né? Incoerente. Então, eu queria te dizer assim, que esses R$30, R$35, que eu te falei, dependendo do local, não é porque a gente come muito, não. É o básico. É esse teto aí, porque é 74, 75, né? É muito caro isso aí. Agora, é muito caro e o nosso salário está muito baixo. Então, se o governo equiparar o nosso salário, a gente consegue manter aí o padrão. Porque, voltando a falar, todo empreendimento, restaurante, seja o que for, ele não só apenas vende o produto, mas ele também agrega funcionários, exatamente. Ele consome maquininha é cara, prestação de serviço. Ele é um ponto de trabalho que também outras pessoas acabam tendo oportunidade de trabalho naquele ponto. Então, o restaurante, o produto final é a refeição, mas por trás dele tem toda uma estrutura que precisa ser mantida, empregos. Então, quando a gente discute o valor da refeição, o que a gente precisa observar também é o ganho real do brasileiro, que está cada vez Inclusive, menor. só para fechar, a qualidade dos mantimentos. Porque, assim, às vezes você paga um pouco mais barato, mas a comida não é boa. Então, tem tudo isso. Por que a comida, às vezes, não é tão boa? Porque, às vezes, também o empresário ali daquele setor não consegue bancar tudo aquilo. Tem tudo isso. Tem toda uma composição. Mas é lógico. O aluguel também, né? Fora ficou caro. E ficando caro, as pessoas acabam reduzindo. E com isso a dificuldade cresce, né? Bom, 10 horas mais 13 minutos, vamos sair dessa matéria, senão vai dar fome. Então, essa matéria é boa. Daqui a pouco a gente está com fome. Mulher mata 6 em ataque a tiros em escola infantil em Nashville, nos Estados Unidos. Ao menos 3 menores de idade e 3 adultos foram mortos a tiros ontem, segunda-feira, 27, por uma mulher de 28 anos, fortemente armada, dentro de uma escola privada cristã na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, a atiradora tinha 28 anos, era ex-aluna da escola e morreu no local após entrar em confronto com os policiais. A atiradora estava armada com 2 fuzis e uma pistola e entrou pela porta lateral da escola, realizando vários tiros do primeiro ao segundo andar. O motivo do ataque não está claro até o momento. O ataque aconteceu no Colégio State Conventional School, uma escola presbiteriana de cerca de 200 alunos, da pré-escola até cerca de 11 anos de idade, e marca o mais recente de uma série de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Um país cada vez mais traumatizado com os massacres em escolas. Segundo a organização Everton for Gun Safety, pelo menos 30 incidentes envolvendo armas de fogo foram reportados em escolas americanas desde o início deste ano, deixando ao menos 8 mortos e 23 feridos. O incidente durou cerca de 14 minutos.
Os policiais receberam o chamado de emergência sobre a atiradora às 10 horas e 13 minutos do horário local sobre a atiradora às 10h13 do horário local e mataram a atiradora às 10h27, segundo o porta-voz da polícia, Don Iron. Ao chegar na escola, eles ouviram tiros no segundo andar da Universidade Vanderbilt. Não havia policiais presentes ou designados para a escola no momento do tiroteio, porque a administração é da igreja. Esse é um caso nos Estados Unidos que aconteceu. Já se chegaram, tem um número de incidentes envolvendo escolas nos Estados Unidos que é muito preocupante. Ele mexe, a gente observa nos noticiários internacionais essa questão que envolve a sociedade americana, de pessoas invadindo escolas, alunos, nesse caso uma ex-aluna de 28 anos, e atirando nas pessoas e fazendo vítimas. Massacres acontecem. Realmente, a gente estava vendo isso fora do país, mas de uns anos para cá, a gente tem observado essa atitude também no Brasil, o que preocupa muito. Ontem nós tivemos um incidente numa escola em São Paulo. Nós vamos à matéria agora. Maria Clara. Tragédia em São Paulo, na escola de São Paulo, capital. Ataque de aluno em escola deixou uma professora morta e mais 4 feridos. O ataque com faca provocada por um adolescente de 13 anos dentro da escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista, na manhã de ontem, segunda-feira, gerou comoção. A professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu na sala de aula após ser golpeada pelas costas. Outras 3 educadoras de um aluno ficaram feridos e têm um quadro de saúde estável. O agressor do 8º ano do ensino fundamental, de 13 anos, foi apreendido e levado para uma delegacia. Segundo informações, o alvo principal do autor do ataque era um adolescente com quem tinha brigado na semana passada, mas esse colega não estava no local nesta segunda-feira. Além de Elizabeth, que não resistiu aos ferimentos, as outras professoras atacadas foram Ana Célia Rosa, de História, Rita de Cássia, de Matemática, e Jane Gasperini. Um estudante ficou ferido e um segundo aluno recebeu atendimento após ficar em estado de choque. Seus nomes não foram revelados. Ana Célia da Rosa é a única vítima que permanecia internada. Ela passou por cirurgia no início da tarde no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste, para uma sutura dos ferimentos e está estável, segundo o governo do estado. Outras 2 professoras que receberam atendimento nos hospitais universitários da USP e São Luís tiveram ferimentos superficiais e também tiveram alta. Assim, todos os 2 alunos que foram atendidos no Hospital Bandeirantes. O colégio de período integral tem cerca de 300 alunos do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano e do médio. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está em viagem a Londres, na Inglaterra, lamentou o ataque por meio de redes sociais. Não tenho palavras para expressar minha tristeza com a notícia do ataque, escreveu o governador. De acordo com o Estadão, pais e estudantes contam que teria ocorrido brigas entre alunos na última semana. O autor dos ataques teria sido um dos envolvidos e a professora Elizabeth, vítima do atentado, uma das que separaram os alunos durante o conflito. Eu tive acesso, está disponível na rede, ao vídeo da sala de aula em que o aluno adentra e esfaqueia a professora. É uma cena muito forte e as pessoas, acho que eu quero privar as pessoas dessa cena, principalmente familiares, né? Porque é uma cena que desperta na gente os instintos mais primitivos, né? É assim, de uma covardia e de uma desumanidade que é difícil descrever. O jovem se aproxima, ela está de costas, não percebe e ele a esfaqueia. E continua com os atos, né? Tentando esfaquear outras pessoas também, até ele ser dominado por uma das professoras. Que veio em socorro. Os alunos fugindo da sala de aula, realmente. Esse aluno estava envolvido na briga que aconteceu na sexta-feira na escola. E que o ato seria alvo de discussão ontem, né? Na segunda-feira ontem. E acabou que essa tragédia aconteceu. Não dá para a gente simplesmente começar a elencar uma outra questão. A gente tem que envolver a sociedade doente como um todo. Instituições, famílias, gestores, a responsabilidade social de todos nós. Uma pessoa foi morta numa sala de aula, uma senhora de 71 anos de idade.
uma pessoa que, de acordo com o que Maria Clara estava comentando, adorava o que fazia e acreditava que a educação serviria para melhorar o mundo, melhorar as pessoas, né? E aí você observa uma situação como esta. É difícil para a gente buscar qualquer forma de entendimento e tentar observar o lado do agressor, né? Temos uma pessoa que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas e que acabou agredindo desta forma, tirando a vida de alguém, né? Quais são os valores que esse jovem recebe? Quais são os valores que esse jovem tem? Quais são as referências que esse jovem tem? Onde estavam os pais, os responsáveis que não observaram isso, de fato? Onde está a sociedade que não atentou para isso? Quais foram os sinais que foram dados? O jovem já havia saído de uma outra escola e o relatório, um boletim de ocorrência feito pela outra escola alertava sobre a sua agressividade. E o que gerava essa agressividade, né? Qual o perfil desse jovem? No primeiro momento, a gente tem o ímpeto de julgar e condenar. Afinal de contas, uma vida foi ceifada, né? A responsabilidade disso deve ser imputada, sim. Mas, por outro lado, me pergunto, quantos jovens não podem estar nessa mesma situação, neste momento, né? Marlene, você é diretora, você é professora, você é uma servidora aposentada, você conviveu com alunos durante muitos anos, sim, mais de 30 anos na sua carreira. E é claro, um ato como esse mexe com os profissionais da área, mexe com a sociedade, quem dirá aqueles que se vêem em sala de aula e jamais imaginariam que um aluno seria capaz disto. Mas nos últimos anos a gente vem observando no que está se tornando a sociedade e na preocupação com esse jovem. Marlene. Bom, eu realmente hoje eu estou bem abalada. Eu agradeço o convite que você fez para a gente vir falar sobre esse assunto também aqui na rádio. Eu acho que a gente não pode se calar. A gente é professor, né? Eu acho assim que talvez um pouco cedo para a gente estar colocando a nossa opinião, que é aquilo que você falou, né? A princípio você condena, afinal de contas uma vida foi perdida, mas esse garoto, ele é uma vítima também, porque qual é o tipo de educação que ele recebeu? Qual é o tipo de educação que foi dado para ele? A partir do momento, a gente leu várias coisas sobre ele ontem, hoje de manhã também, a gente se manifestou nos grupos, pelo que nós ouvimos, pelo que a Polícia Militar está passando para a gente, a Polícia do Estado de São Paulo, ele já veio de outra escola, né, com problemas. A escola já recebeu um documento dizendo que o menino era problema. E a escola não fechou a porta para ele. Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, essa mãe, esse pai, deve ter agradecido da escola ter matriculado ele. Tudo bem. Em rede social, nós ficamos sabendo que ele fazia coisas erradas na rede social. Ninguém conseguiu ver isso? Nenhum amigo, nenhum colega, um pai, uma mãe, um tio, uma madrinha, alguém? Não é possível que ninguém viu isso, né? Segundo, ele brigou semana passada e essa professora já tinha dado um basta nele em sala de aula. Com certeza ele ficou irado, porque a professora já deu uma segurada nele. A gente que é de escola, a gente sabe, o cara fica bravo, né? Mas, pela experiência que a gente tem de escola, de sala de aula e tudo mais, essa briga não começou na escola. Essa briga adentrou a escola. Essa briga ela veio de fora para dentro. A maioria dos casos que a gente tem sempre é de fora para dentro. E pode pesquisar que deve ter acontecido alguma coisa lá fora e foi dentro do pátio da escola, dentro da sala de aula, que ele foi resolver o conflito. E aí ele está cego. E ele estando cego, ele vai partir para cima. A gente viu várias matérias que tem aluno que pega a carteira para jogar como arma. Então, alguma coisa tem que ser feito. Não é um problema que é só daqui, é um problema universal, é um problema geral. A sociedade ela tem que pedir imediatamente que os poderes ajudem ela. Não dá para deixar os poderes separados. Uma outra coisa, a escola ela está preparada para receber esse tipo de aluno agressor de outra escola? Claro que não. A gente se capacitou para dar aula.
A gente se capacitou para ensinar. A professora Beth, com 71 anos, ela já poderia estar aposentada. Pelas contas que a gente faz, professor, 25 anos em sala de aula, ele trabalha até mais 10. Eu poderia estar aposentada com 25 anos, eu trabalhei mais 10 anos porque eu quis. Eu poderia ter ficado mais até os meus 70 anos, se eu quisesse, porque a lei me permite. Eu acabei saindo um pouco antes. Agora, a professora Beth optou por ficar, porque ela acreditava na educação. E ela foi golpeada pelas costas. O menino golpeou ela pelas costas. Ela não teve tempo de reagir. Mesmo que ela quisesse reagir, ela não conseguiu. Isso é uma covardia, né? E tem que ser feito alguma coisa. É um garoto de menor, está na Fundação Casa, pelo que nós vimos, né? A gente vai acompanhar o desenrolar do caso, a gente não sabe como é que vai ser, mas, com certeza, ele já está com a vida dele comprometida. Ele não vai sair de lá tão cedo, né? Porque ele já tem problemas de agressão anteriormente, pelo que a gente viu aí, que a gente está estudando o caso dele. Agora, por que a escola hoje ela está fechada? Vamos fechar a escola porque é luto da professora 2, 3 dias. Isso é uma covardia, né? Esse menino já vem dando problema, não é só esse. Temos muitas escolas do estado de São Paulo que vêm dando problema. A própria PUESP, ela já se manifestou, que ela defende aí a rede dos professores, e ela já se manifestou várias vezes para que a gente tenha segurança na escola. Então, precisa que os poderes coloquem segurança nas escolas. Não é em uma ou outra, é em todas. Como ele vai fazer isso, a gente não sabe. Foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito para encontrar meios para ajudar as instituições a sair do conflito. Tem que chamar toda uma sociedade para trabalhar. Nós fazíamos esse trabalho na escola. Nós tínhamos uma escola, você sabe, Márcio, super agressiva, e nós trouxemos os pais para dentro da escola. Nós trouxemos escola de pais, nós trouxemos jogos, mas a gente acompanhava. Sempre tivemos problemas graves, sérios, mas sempre mobilizamos o problema com atividades. Nós tínhamos banda, nós tínhamos capoeira, nós tínhamos escola de dança, nós tínhamos canto coral. A gente inventava 1000 coisas que era para tirar o cara daquela vida ociosa, né? E os pais agradeciam. Talvez seja isso que esteja faltando na escola, né? E trazer os pais para dentro da escola, para ele ajudar. Como a gente fazia, né? Vamos fazer um trabalho aqui, porque quando o pai está dentro da escola, o menino fica intimidado. Minha mãe está aí. Minha mãe chegou. Olha, minha mãe chegou. Eles ficam, mesmo que eles sejam agressivos, mesmo que eles sejam terríveis, quando eles sabem que a mãe está na escola, ou porque é uma advertência, ou porque foi saber o que tinha acontecido, ou porque era uma reunião, ou porque era algum momento, eles ficam fora de si. Minha mãe está aí. Você tocou num ponto, Marlene, que os conflitos acontecem fora dos muros da escola, mas eles ocorrem dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. O que isso nos revela? Que a escola, ela é o primeiro contato do indivíduo com a sociedade. Sim. Seja aos 4 meses de idade, seja aos 8 anos de idade, seja aos 6 anos de idade. Ela é o meio onde ele vai começar a se socializar. E um meio que existem diferenças. O que impera neste meio? A formação deste jovem na sua família. E eu não estou falando aqui da família tradicional, não. As famílias vêm se mudando, o conceito família, ele vem se adaptando, ele vem se inovando, ele vem sendo revisto a todo tempo. Família é aquele que é responsável pelo ser, é aquele que despende carinho, é aquele que despende amor, e é aquele que tem a responsabilidade de inserir os valores para a formação do caráter daquele indivíduo. Então, isso é família. Quando não se tem valores familiares, o desrespeito impera. O desrespeito impera em casa, o desrespeito impera na escola, o desrespeito impera nas ruas, o desrespeito impera em todo e qualquer lugar. Afinal de contas, aquele indivíduo é reflexo do meio em que ele vive. Inclusive... Se isso tem que ser observado, Marlene. Não dá, a sociedade está doente. Pessoas se tornam pais e mães sem ter a capacidade de cuidar nem de si mesmo. Então, você falou num ponto certo. Saúde mental. A saúde mental ela precisa ser levada em consideração, porque você cuida do corpo, né? Você quer ficar com um corpo maravilhoso, você cuida da nutrição, você quer ter uma alimentação saudável. E a sua mente? E o seu emocional? Né? Porque o seu emocional não está legal. Porque para ter uma atitude dessa, esse menino está desequilibrado, ele está desequilibrado. Emocionalmente ele está desequilibrado. Então, o que precisa? Precisa chamar toda a sociedade a uma reflexão, Márcio.
Precisa chamar todo mundo a sentar e conversar sobre isso. Precisa montar uma mesa de negociação para dar um basta nisso, porque os professores hoje, eles estão sofrendo muito. Eles estão sofrendo muito. E eles ficam entre... Um menino, por exemplo, de 13 anos, 13 para 14 anos, que está no 9º ano, ele é um menino que ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já sabe. E ele enfrenta. Se ele não gosta de alguma coisa, ele fala. Se ele não tem uma boa educação, ele xinga. Né? Ele manda calar a boca, se a professora põe para fora, ou a direção, modo dizer, né? Pôr para fora, assim, tirar ele daquele ambiente. Mais enérgica com para ele dar uma acalmada, tomar uma água. Vai tomar água, volta. Ele já sai chutando a porta. A gente tem aluno, por exemplo, que quebra o vaso sanitário, dependendo da agressividade dele. E molha a escola inteira. Nós tivemos situação desse tipo, entendeu? Porque o aluno estava agressivo. Então, algum problema está acontecendo com ele. E esse problema que está acontecendo com ele afeta toda a sala de aula. Esse problema afeta as professoras, a desequilíbrio professor. Então, o que precisa? Precisa toda a sociedade rever isso. Nós tivemos na escola um projeto que eu gostaria de comentar sobre isso. Não sei se tem tempo, sim, rapidinho. Mas nós tivemos um projeto da segurança pública do município da nossa cidade de Cubatão. Esse projeto, ele começou tímido, devagarzinho e tal. Nós tínhamos horta na escola. E a Polícia Militar colocou para a gente um policial na escola, para fazer a segurança, para dar uma intimidade. A princípio, o policial ia ficar pouquinhas horas, depois o policial ficou o dia inteiro. Das 7 da manhã até às 6 horas da tarde. Nós tínhamos o período da noite, que era o EJA, aí o comando mudava. Das 7 da noite às 11 da noite, outro policial. Eles revezavam. Então, teve uma reunião, a gente ficou sabendo um ano depois, né, que perguntaram quem gostaria de ir para a escola. Ninguém levantou a mão. Todos os polícias ficaram abaixados. Quem quer ser mira? Porque é uma mira, concorda? Ninguém quis. Um policial, que eu quero enaltecer o nome do policial, fez isso, ó. Barrada, policial Barrada já está aposentado, porreta. Barrada deu um show. Ele entrava mudo e saía calado, mas o cara via tudo. E ele se tornou amigo das crianças. As crianças amavam ele. Ele não falava nada, só aquele porte dele, porque o porte físico da polícia, a gente tem que parabenizar a polícia nesse quesito, que a polícia faz esse trabalho muito bem, né, aquela autoridade, mas era uma autoridade, não era de imposição, era de carinho. Então, nós tínhamos um aluno da noite, que ele meio perturbado, e ele gostava de comer muito. E um dia o policial falou assim para ele: você vai comer esse cacho todo de banana? Ele comeu quase tudo da banana. E ele abraçou o policial. Inclusive, outro dia eu estive aqui na 4ª Companhia e tinha a foto do policial com ele abraçado. Esse menino amava esse polícia. Então, assim, o polícia é um ser humano, é um pai de família, né? E nós tínhamos um policial do dia e um policial da noite, depois revezava. E a gente acabou conhecendo quase todo o comando, porque depois todo mundo quis ir para lá. Então, o Barrada foi o primeiro que deu esse pontapé. E a polícia militar, ela ficava no portão, ele cumprimentava os pais, cumprimentava as pessoas, levava os professores até, porque na escola que nós trabalhávamos só tinha uma entrada e uma saída, acompanhava a gente até um determinado lugar, muito escuro, né, o local. E todos nós éramos amigos, né? A própria comunidade aceitava bem. Quando foi para trabalhar o PROERD, que é um programa de combate às drogas na escola, nós pedimos autorização para os pais. Claro que o programa é da Polícia Militar, mas nós pedimos autorização. Os senhores autorizam seus filhos a fazerem o trabalho com as policiais militares, que eram mulheres? Os pais foram na escola, queriam saber como que era aquilo, e a policial falou: eles podem assistir a aula com a gente. A primeira aula, os pais assistiram, depois eles parabenizaram. Então, eles colocaram limites, isso que está precisando, né? Controle, as crianças conversavam, se tornavam amigos, e foi um projeto maravilhoso. Talvez seja isso que esteja faltando nessas instituições. É interessante você falar da questão da inserção, né, dos mecanismos de contenção, dos mecanismos de segurança nas escolas. E eu vou aproveitar e pedir uma outra inserção, né? A inserção da fé, da espiritualidade, de Deus, né? Porque me parece que as pessoas esquecem que existe um propósito nessa vida.
e que na espiritualidade as pessoas acabam não tendo a oportunidade de evoluir. Onde está Deus no coração dessas pessoas? Existe, nessas famílias, existe o pertencimento a um conhecimento maior de onde viemos, para onde vamos, né? Ou simplesmente estamos aqui a passeio? Eu queria fazer uma colocação. O professor do Fundamental 1, Márcio, ele é diferente do professor do Fundamental 2. Sim. E ele é diferente do professor do ensino médio. O professor do Fundamental 1, posso garantir para você, com a experiência que eu tenho, tirando 1 ou 2, a maioria não começa a aula sem oração. A maioria. Vamos colocar aí 90%. Vou tirar 10, tá? 90% começa a aula com oração. Ou uma mensagem, ou Pai Nosso, ou enfim, todos começam a hora com oração. O Fundamental 1. O Fundamental 2 não consegue. Não é que não quer, não consegue. Tem alguns até que fazem, vamos dizer assim, mas a maioria não, porque são 40 a 45 minutos de aula. A professora entra, ela já tem que dar matéria, explicar, ela já sai, já entra outra, ela entra, explica a matéria, ela sai, já entra outra. Então, assim, às vezes, ela perde, dependendo de troca de aula, do Fundamental 2, que é do 5º até o 9º ano, dependendo do professor, a classe está agitada, porque às vezes tem uma atividade, alguma coisa está agitada. Aí ela precisa de 10 a 15 minutos, às vezes até 20 minutos, tá? Para poder acalmar, dar uma abaixada na turma, para ela iniciar a aula dela, e já acabou. Aí já tem a troca de aula. Por isso que a maioria dos professores preferem 2 aulas duplas no Fundamental 2. Porque a aula dupla, tudo bem, ela perde 20 minutos ali, mas ela depois tem a qualidade, ela compensa. Quando ela tem uma aula, é cruel. Aí o que acontece? Esse cidadão, se ele é um menino agressivo, como esse menino que aconteceu, ela não consegue dar aula. Aí aquele menino que foi para estudar, mesmo aquele que tem dificuldade, ou muito barulho, ele não consegue se concentrar. Então, não é que ele não tem capacidade. Ele tem a capacidade, mas ele precisa da tranquilidade. Você vai prestar um concurso público, você vai fazer uma prova, o que eles pedem? Leve uma caneta, um lápis, uma borracha e só. E é um silêncio absoluto. Não passa uma formiga, não passa um passarinho ali, nada. E na sala de aula você tem que aprender a conviver com barulho, com sinal, com a diretora, com o caderno lá. Assina aqui, né? Professor, aquele assina aqui é de morrer. Então, isso são os conflitos. Eu vou na biblioteca, tem que ter um silêncio. Eu vou numa repartição judiciária. E na sala de aula. E na sala de aula, infelizmente, é o lugar onde tudo aflora, né? Bom. Obrigado pela oportunidade da gente se colocar. Essa matéria é gigante. Nós vamos aguardar o desdobramento do fato. Como deve acontecer hoje, o sepultamento da professora Elizabeth, 71 anos. E que, só um instantinho, Márcio. Toda a nossa solidariedade enquanto educadores para a nossa amiga Beth, que foi embora, que representa cada professora desse país. Lembrando daquele incêndio que teve, né, o sujeito que tocou fogo numa escola, nas alunos da professora numa escola foi também terrível. No Brasil, que é terrível. E o que eu estou colocando? Em Nashville, era uma igreja que tomava conta das escolas. Aqui, uma escola de 2º ano com 300 alunos, período integral. Período integral é conflitante também. 300 bem alunos. Conflitante. Então, o que nós precisamos observar? Vamos olhar essa sociedade. Porque amanhã uma outra matéria chega e vai acabar deixando essa um pouco mais atrás. Na quinta-feira, outra matéria. Na semana que vem, a gente só vai lembrar da data que aconteceu e depois vira uma data. E se esquece. E isso não pode acontecer. Para que tais atos não continuem se perpetuando, né? Sendo algo comum na sociedade. Daqui a pouco, igual a guerra na Ucrânia, virou comum para muita gente ouvir falar da guerra. Nós temos que observar tanto a guerra fora quanto essa guerra social que acontece. Márcio, aqui no país. Se não fosse a professora ser assassinada, né, golpeada, se fosse um aluno, se fosse o seu filho, você que é a sociedade, se fosse seu filho, se fosse você mandou seu filho para a escola, seu filho foi estudar. Ontem meu filho me ligou. Ele nunca comentou esse caso, foi a primeira vez. Mãe, você viu a matéria? Ele está indignado, porque hoje ele é pai. Aí tu manda o teu bebê para a escola.
Aí entra um doido, um louco lá e sai matando todo mundo. Tu perde teu filho na sala de aula. Então, precisa a sociedade realmente cair matando, desculpa a expressão, chegar junto e tomar posição, porque nós não podemos mais passar por isso. Não podemos isso virar algo comum. Essas notícias não podem estar no noticiário. Não porque a gente não vai dar notícias, sim porque elas não acontecem. Exatamente. 10 horas mais 40 minutos. Vamos a mais uma matéria. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Cubatão. Perfeito? Não temos, eu não encaminhei. Eu acho que nós temos. Abre no site, por gentileza, Maria Clara. Hoje nós temos a sessão na Câmara Municipal e são 2 projetos na pauta, que tem hoje às 16 horas. Lembrando que a sessão começa às 16 horas. Primeiro é o expediente da mesa e os vereadores, onde a mesa apresenta, né, o expediente e logo na sequência os vereadores acabam colocando os trabalhos, né, apresentando os seus trabalhos, lendo os seus requerimentos. Tudo isso é colocado no início da sessão. Após isso, às 18 horas, tem início a ordem do dia, onde é feita a leitura dos projetos na pauta a serem analisados pelos vereadores. Eu sempre falo da inversão da pauta, que é prerrogativa, né, dos vereadores. Eles podem suprimir o expediente da mesa e ir direto à questão da ordem do dia, como foi feito semana passada, quando da leitura do pedido de cassação contra o prefeito Ademário, né, e foi, a Câmara analisou e por 10 votos a 4 não foi aceito o pedido. Vamos ver o que temos na ordem do dia desta sessão. 8ª sessão ordinária deste dia 28, que acontece no dia 28 de março, hoje. 2 projetos na ordem do dia. O primeiro projeto é o processo número 197 de 2023, o projeto número 21 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que reorganiza o serviço funerário do município de Cubatão e dá outras providências. O segundo projeto, que é um projeto de autoria do vereador Alexandre Mendes da Silva, denomina o MS Ana Paula Trajano Firmo Barbosa, a unidade básica de saúde, que menciona e dá outras providências. Os 2 projetos em pauta. Marlene, eu vou pedir para a Maria Clara já chegar no projeto do cemitério, né? Essa questão do serviço funerário do município, que chama muita atenção, né? Uhum. Desde a pandemia, houve-se uma mudança quanto ao período de velório, né? A gente sempre ouviu falar em velório que eram 24 horas, né? Mas, ultimamente, a gente observa, desde a pandemia, que os velórios acabam sendo executados aí em 2, 3 horas, né? Isso é uma nova forma, não sei se é uma nova forma, ou se está diante de decretos, de atuações, que acaba atingindo diretamente as pessoas, os familiares, né? Esse momento de adeus, essa despedida, né? Então, Márcio, primeiro que eu queria comentar com você a respeito do horário da sessão da Câmara. Eu acho que é importante isso. Por que 16 horas? Esse horário está todo mundo trabalhando, só não está trabalhando quem aposentou. Caso contrário, a pessoa não consegue participar da sessão da Câmara, né? Eu vi aí que 18 horas tem a ordem do dia, tá? Mas muitas vezes o principal está lá nas 16 horas, que você já perdeu, né? Você falou também sobre a cassação, né? A gente sabia que a maioria da Câmara está com o governo. Isso é notório, toda a cidade já sabe disso, não é novidade para nós. Agora, em relação aí à parte da pessoa que faleceu, a parte dos horários, eu acho assim, a despedida ela é muito importante para os familiares. Eu acho que isso aí tem que ser revisto, né? A despedida é muito importante. Por que 1 ou 2 horas? Na época da pandemia, a gente até entendeu, entre aspas, que precisava, porque, afinal de contas, era um momento crítico. Mas, por exemplo, meu cunhado morreu na pandemia. A família sofreu assim 3 vezes mais, porque nós não tivemos velório, né? A gente não pôde ficar nem perto do caixão do corpo. E a família sofreu muito. Então, eu penso que tem que rever esse negócio desse horário aí, porque só 1, 2 horas, né? Se é um caso, por exemplo, de doença, por exemplo, a pessoa morreu de meningite. Meningite é uma doença que é contagiosa. A gente já foi em velório de colegas, até de jovens,
que faleceram de meningite, caixão lacrado, com toda aquela restrição, e mesmo assim o velório aconteceu normalmente, no período normal. Claro, todo mundo de máscara, de luva, com distanciamento, não podia chegar perto, mas a família teve o direito de se despedir, né? Nós tivemos velório, por exemplo, que a pessoa se matou, aconteceu alguma coisa grave, a família está sofrendo, mas a família quer estar ali, porque ali é a despedida. Nunca mais você vai ver aquela pessoa. Ela morreu para sempre. Então, eu penso que esse horário aí precisa maiores informações, eu não tenho todas as informações. O projeto em si, ele trata da terceirização do serviço. A terceirização? Vai se abrir para licitação o serviço executado no serviço público, espera um pouquinho, no serviço público municipal vai ter a terceirização da parte funerária? Funerária, pelo que eu entendo ali no projeto, essa é a terceirização. Quando da pandemia se entendia a redução do horário dos velórios, o entendimento era esse, né? Existia um porquê. Mas agora, se já podemos trabalhar, se podemos andar nos ônibus, se voltou ao normal... Inclusive, Santos, ontem saiu a matéria que não precisa mais usar máscara. Santos é a cidade Baixada Santista. Né? Então, já voltou ao normal. Velório, a gente fica aguardando o porquê. Nós já estamos com a 5ª dose da vacina. Eu já tomei a 5ª dose. Nós já tomamos a 2ª dose da vacina, como é que fala? Da gripe. Então, porque tem os espaços conforme as vacinas. Então, o país está vacinado. Vamos tirar uma turma aí que não, a maioria, né? Vamos colocar aí 80%, 90% está vacinado. Por que isso? Outra coisa, por que terceirizar o serviço público? Terceirização é sempre tirar a oportunidade daquele que se preparou para estar ali. E terceirização, você coloca quem você quer. Quando você coloca quem você quer, tem esses conflitos, tem esses problemas. Eu acho muito perigoso. Eu penso que a Câmara Municipal de Cubatão, na pessoa aí do Legislativo, deve verificar melhor essa pauta, estudar os prós, os contras, chamar os procuradores, porque eles têm os procuradores da Câmara, chamar as suas assessorias e verificar isso daí. Como já está em pauta, já existe um parecer da Procuradoria. Vamos aguardar o desenrolar da sessão hoje. Mas tudo acontece na sessão da Câmara, né? O projeto é votado em primeira e segunda discussão. Não acredito, não sei se possa ter uma sessão extraordinária hoje. Senão o projeto é votado hoje e volta a pauta novamente, segunda discussão na próxima semana. Vamos ficar aguardando, então, terceirização do serviço funerário, né, vinculado à Prefeitura Municipal de Cubatão. 10 horas mais 47 minutos. Ontem estreou o programa, amanhã tem episódio maravilhoso novo. Nosso programa, estou tão feliz. Bacana. Você viu a que eu te mandei aí? Pessoal. Nossa, muita gente. Eu falei assim, não, eu vou printar e vou mandar pro Márcio. Tu viu? Vi gente pra caramba. Falando. Tinha pessoas que não sabiam nem quem era que me mandou. Bom, nossa, estou feliz. Obrigada. Sucesso do programa e sucesso para a feira, né? Graças a Deus. Sucesso para a feira. Dia 7 de maio acontece a feira que a Marlene faz parte da MAEC, que é a primeira feira empreendedora do município. Está colocando no município, que acontece na SIC a partir do meio-dia e vai até as 9 horas da noite. Para você aí, marca dia 7. Dia 7, um fim de semana antes do Dia das Mães. Exatamente. Então você tem a oportunidade de chegar ali e encontrar um presente bacana, algo bacana para você presentear a sua mãe, dar o presente para os seus filhos, para dar para sua esposa, sabe? Você tem condição de fazer você tem essa oportunidade. Eu queria agradecer aos patrocinadores, ao André, né, que, nossa, o André fez maravilhoso, né? A gente chama o André do Cartório, né? Que a gente conhece. O André do Cartório. Do Cartório. Eu falei, você tem que colocar esse nome. André Cartório do Cartório Lima. A gente conhece ele como André do Cartório. Parabéns, viu, André? Queria agradecer ao Wagner Moura, grande empresário da cidade de Cubatão, grande parceiro, grande amigo, né? Queria agradecer também a mais nova empreendedora que se destacou no nosso trabalho, que é a Cruz Labor, que é a Denise Fiore, maravilhosa, nossa patrocinadora também. A gente quer agradecer também os organizadores, uma pessoa assim, que se destacou muito no nosso trabalho, que chegou um pouquinho depois, né?
que foi a Priscila, que é assistente social aqui da Caixa de Previdência, uma grande empreendedora da Churumelos, que faz trabalhos belíssimos, né, da parte de cozinha, costura. A Priscila, assim, ela fez todas as marquinhas da Maek, aquelas marquinhas, foi ela que fez. Maravilha, parabéns. Colocou no Instagram, ensinou a gente a usar o Instagram, porque a gente só usava o Facebook, agora aprendemos a usar o Instagram, estamos engatinhando, claro, né? Queria agradecer a Gilma Portugal, minha parceirona. Hoje ela não está aqui por conta do horário, mas à noite ela está sempre comigo. A Gilma está, assim, uma menina que ela tem um sonho gigante de crescer. E, depender de mim, ela vai crescer muito. A Marielle, que trabalha também numa empresa em Cubatão, e ela não consegue estar com a gente em todos os horários, mas toda a parte de digitação ela ajuda a gente, né? A Edna Cristal, que faz aquele chabu todo, mas a Edna agrega, ela fala assim, Edna Cristal, Brasil, faz aquela coisa toda, agrega a turma, cada um tem a sua marca especial. E agradecer a você e a Maria Clara, que abriram as portas para a Maek, Maiores Empreendedores de Cubatão. E todos aqueles que acreditaram na gente, né? E que não puderam estar com a gente o tempo inteiro, mas estão com a gente aqui, né, no nosso programa e no nosso trabalho. Muitas vezes não se é possível estar presente, mas o fato de você emanar coisa boa, desejar coisa boa, emanar energia positiva, é muito bom. Se satisfazer quando o outro consegue alcançar um objetivo, isso é muito bom. E energias positivas e desejos sempre. Sucesso! Obrigada. O programa tem mais episódios que já daqui a pouquinho estão na grade. Estreia um amanhã, estreia outro na sexta. Tem coisa. Amanhã será a empreendedora Gilma Portugal. Gilma Portugal estará nas redes sociais amanhã. Maravilha. 10 horas mais 51 minutos. Chegando ao finalzinho, agradecendo a Marlene Araújo. Nós aqui agradecemos. Agradecendo a Maria Clara, que está ali no backstage. Agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais, também no canal do YouTube e, claro, no site da Virtual. Estamos transmitindo no Facebook, ao vivo, e estamos em período experimental, porque há uma necessidade de interatividade no Facebook, nós não estamos exercendo essa interatividade. Mas o programa está lá à disposição para você também ter mais esse canal de acesso. 10h52, fique com Deus. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.